pelas emissoras afiliadas que compõem a rede Bandeirantes de Rádio, pelos aplicativos Band Play e Band Rádios e ainda com a nossa transmissão ao vivo por imagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Por lá já está o nosso chat, o nosso bate-papo aberto ali, sempre disponível para o ouvinte internauta participar aqui conosco. Já estou entrando aqui, hein, junto com vocês, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estou abrindo aqui a live do Bom e do Melhor, já estou localizando aqui o nosso chat, o nosso bate-papo e esperando aí a participação de vocês. Além disso, tem o nosso WhatsApp, que é o 11 99904 8756. Pelo WhatsApp é possível o envio de mensagens por áudio, né? Então a gente aguarda também as dúvidas e as perguntas para os nossos convidados em áudio através desse número de WhatsApp. A gente vai conversar daqui a pouquinho, já está conectada aqui conosco a doutora Tatiana Lozada, que é cirurgiã vascular, para falar sobre varizes, né? Então, se você sofre com varizes, tem alguém na família que sofre e tem dúvidas aí, perguntas, pode já ir mandando a sua mensagem, que a Beatriz Beirute está aqui na coordenação de estúdio e vai fazer essa filtragem aqui, colocar então a participação dos nossos ouvintes no ar. E na segunda parte do programa a gente vai receber aqui o Otaviano Costa, ele que está de volta à Band depois de um período aí de mais de 20 anos, com passagens pela MTV, pelo SBT, pela Record, pela Globo, está de volta à Band, ele que em 99 teve essa primeira passagem substituindo o Luciano Huck e agora nessa nova fase do Melhor da Noite, o Melhor da Noite sempre às quartas, quintas e sextas às 10h30, com novos quadros e um novo time ali também compondo o Melhor da Noite. Mas agora a gente vai abrir então o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje. Vamos lá? Plantão Médico Bandeirantes. Dez e 3, abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já recebendo na ponta da linha, em áudio e vídeo, a doutora Tatiana Lozada, que é cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, hein? Bom dia, Danilo. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigadíssimo, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre varizes, um tema que a gente ainda não abordou aqui no programa, não é? A gente falou já rapidamente, assim, uma pergunta ou outra sobre varizes dentro de trombose, né? Uma vez a gente fez, duas vezes já, a gente já falou sobre trombose aqui, e aí o médico, na época, cirurgião vascular, respondeu ali uma ou outra dúvida sobre varizes, mas muito pontual. Então hoje a gente vai ter a oportunidade com a doutora Tatiana de se aprofundar nesse assunto, esclarecer, tirar todas as dúvidas e falar sobre esse assunto importante que é as varizes, não é? Então, para a gente começar do começo, como eu sempre gosto aqui, doutora, existe uma dúvida, não é? Sobre o que as varizes, tem os vasinhos também, não é? O que a gente pode falar, então, começando aqui do começo, sobre as varizes, doutora? Bom, varizes é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura. E, basicamente, para ficar fácil das pessoas entenderem, são veias dilatadas que perdem a função, né? Elas estão doentes. Então, a função da veia é o quê? Levar sangue do pé para o coração, trazer, na verdade, né? Esse retorno do sangue do pé para o coração. Então, quando essas veias, elas perdem essa função e aí cada vez mais elas vão se tornando dilatadas. É uma paciente que ela sente dor nas pernas, sensação de peso, queimação, inchaço. Isso tudo devido à perda da função dessas veias. Os vasinhos também fazem parte dessa doença. Então, aquelas veias bem fininhas, normalmente ali estão em lateral de coxa, a gente chama até de que parece umas aranhas, né, vasculares. São veias também, que são vasos que estão doentes. Então, 70% dos casos desses vasinhos tem um vaso maior conectado, né? Então, a gente sempre vai ter um vaso nutridor ali. Então, pode ser um vaso de uns 2, 3 milímetros, ou uma veia mais saltada que também vai estar conectado ali, ou um outro vaso que vai ter conexão também com a famosa veia safena. Então, tá tudo junto. Durante muito tempo, esses vasinhos foram tratados somente como estética. E, na verdade, não é só estética. Então, a gente pode ver que tratar esses vasinhos, você também está tratando uma doença. Eles fazem parte de toda essa doença.
Doutora, você falou sobre uma paciente, né, no feminino. As varizes, elas atingem apenas as mulheres? É importante a gente falar isso, né? Os homens também sofrem com varizes? É predominante, né, no gênero feminino? Como que funciona, hein? Desculpa por ter usado só o Não, feminino, não, mas mas é que elas é importante. Não, atingem não, os homens imagina. também. Não, de forma alguma, Sim, com pra gente certeza. esclarecer, não é? Com certeza. É porque realmente, Danilo, a maioria são mulheres, né? É uma doença que atinge mais as mulheres pela questão hormonal, gestação. E aqui já falando dos fatores, né, de risco, o principal fator é o genético. Então, se você tem um caso, pai ou mãe que tenha varizes, independente, tá? De ser homem ou mulher, você tem uma chance de ter varizes. Só que as mulheres acabam sendo mais acometidas pela questão hormonal, pelo estrogênio, que o estrogênio age, tem uma ação na parede dos vasos e acaba lesionando, vamos dizer assim, fragilizando essa parede dos vasos. Então, as mulheres acabam sendo mais acometidas, os homens também. A única questão é que os homens acabam disfarçando um pouco mais ali a presença das varizes pela presença dos pelos nas pernas. Então, normalmente, quando os homens procuram para tratar a doença já está bem avançada, porque esconde mesmo, né, a presença dos pelos. E aí, quando se torna mais aparente, a doença já está mais avançada. Então, é uma doença que pode atingir homens e mulheres, sendo que a maior população, a maior parte atingida são as mulheres pela questão hormonal. Mas então nos homens, né, até por conta aí dos pelos, quando o homem vai se dar conta, né, e acaba ali pela estética, pela aparência, né, descobrindo, né, essas varizes, já tá num grau mais avançado então, doutor, é isso? Normalmente os homens, quando aparecem no consultório, eles têm um grau mais avançado de varizes. Justamente por isso, porque o pelo, como disfarça muito, né? E os homens normalmente não são muito ligados a essa questão estética, e durante muito tempo as varizes foram tratadas como algo estético. E aí acaba passando desapercebido. E aí, quando realmente essa veia se torna aquela veia bem dilatada, volumosa na perna, é que os homens procuram. Então, normalmente, os homens procuram numa fase mais avançada da doença. A gente falou rapidamente sobre as causas, né? Mas tem muito ouvinte aqui perguntando sobre a herança genética, o histórico familiar ou mesmo outros fatores, né? Já você sabe a causa exata aí da origem das varizes? Então, o principal fator mesmo vai ser genético, né? Essa lesão na parede é uma veia que ela tem uma parede mais frágil. Então, vem primeiro a genética, daí a gente tem ganho de peso, no caso das mulheres, a gestação, o uso hormonal, tanto a questão do hormônio feminino quanto a questão de uso de hormônios, né? Aqui a gente entra com o anticoncepcional. Então, eu falo sempre para as mulheres assim, não é para deixar de usar o anticoncepcional, mas pesar bem a necessidade de usar o anticoncepcional e qual tipo de método contraceptivo usar. Aqui também a gente tem o tabagismo, sedentarismo, então tudo isso pode levar à doença venosa. Tem muitos ouvintes participando aqui conosco, a gente vai registrar e repassar também Legal. aqui as mensagens, né? O Luciano, ele tem 55 anos, diz aqui, doutora, que já operou 2 vezes, né? A Denise Corrochano perguntou se são hereditárias as varizes, a doutora acabou de responder. A Maria Neliane Dias também está aqui conosco, né? Desejando um bom dia a todos. Brigadíssimo aí, viu, Maria Neliane. A Cleusa, ela tem um relato aqui, uma pergunta, a gente já vai passar aqui na sequência, mas antes, queria falar sobre os sintomas, né? Porque no início, muitas vezes, não é perceptível, também não tem nenhum sintoma, não é? Mas com o passar do tempo pode ir aí surgindo, né? Um cansaço, um inchaço, né? Vamos falar um pouquinho dos sintomas, doutora? Vamos. Então, o principal sintoma é aquela dor. Normalmente acontece, né, bilateral nas duas pernas. Então, uma dor junto com uma sensação de peso, um cansaço. A paciente fala assim, até quando você pergunta, onde dói? Ela fala, ai, doutora, eu não sei, dói a perna toda, né? E ela não consegue definir muito bem. Então, aquela dor generalizada nas pernas, aquele cansaço no final do dia, ela pode vir junto com o inchaço, né? Então, a paciente normalmente ela relata isso: olha, no final do dia eu tenho uma sensação de peso, uma dor nas pernas, e que tende a melhorar quando coloca a perninha para cima, com a elevação dos membros. Então, esses são os principais sintomas. Junto, a gente também pode ter
a coceira, né, o prurido, e às vezes naquelas regiões ali quando a paciente tem aquelas varizes bem grossas, ela sente uma coceira naquela região ali. Às vezes sente queimar na região daquelas varicosidades. Então, são sintomas que às vezes, por exemplo, vamos pensar aqui, um paciente que não tem muitos vasos aparentes, mas tem esses sintomas, principalmente no final do dia, aí vai alertar a gente realmente para uma doença venosa. Então, ficar muito atento à presença desses sintomas. Em casos mais avançados, Danilo, a gente vai ter a mudança de coloração da pele da perna. Então, o paciente começa a perceber que a pele da perna está ficando mais escurecida. A gente chama isso de dermatite ocre. Então, é alerta para a gente também para casos mais avançados. A dermatite pode também ser causada por outras doenças, aqui vou falar uma bem comum, que é o diabetes. Então, ficar atento, né? Se o paciente tem diabetes, se o paciente está sentindo esses sintomas nas pernas que eu falei aqui, e procurar um cirurgião vascular para avaliar e fazer um exame para a gente definir se realmente tem algum comprometimento da circulação ou não. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, ao vivo, com a doutora Tatiana Lozada, que é cirurgiã vascular. O tema do nosso plantão médico Bandeirantes de hoje é varizes. A Nelly Melo tá ligadinha aqui, a Aldélia Vido, a Denise eu já falei, a Maria também. Quem mais aqui que mandou mensagem? A Loreta Bellini, do bairro de Santana, a Marina Queiroz, a Toninha Escatena, pessoal que tá me mandando mensagem nas redes sociais, né? A Toninha aqui, o Everton Alves também tá aqui sintonizado, e tem muitas mensagens de áudio que a Beatriz Beirute está separando, a gente vai colocar aqui na sequência, né? A gente já falou sobre as causas, sobre os sintomas, falamos também do gênero, né? Homens e mulheres, entendemos que atinge e acomete tanto os homens quanto as mulheres, mas queria agora saber com relação à faixa etária, doutor. A partir de uma determinada idade é que começa a surgir, pode surgir ainda jovem, como que é, hein? Pode surgir ainda jovem, Danilo. Infelizmente, né? Porque são pacientes que desde novinhos têm esses sintomas, tem alguns vasinhos que começam ali com aqueles vasinhos bem pequenininhos, e aí a doença vai evoluindo. Então, a gente tem casos, sim, de pacientes jovens atingidos pela doença. Normalmente, a faixa etária, assim, vamos dizer que mais procuram realmente para tratar ali as mulheres e homens também a partir de 30 anos. Normalmente os homens até mais, tá? Mas as mulheres ali a partir dos 30 anos. Os homens normalmente com 40, 50. E aí vai depender também, por exemplo, se a paciente teve muitas gestações ou não, que aí a doença pode se manifestar mais cedo se ela já tiver esse fator genético. Mas normalmente ali, a partir dos 30 anos, é a faixa que começa a procurar o tratamento. Mas ela pode sim atingir pacientes desde jovens. Eu tenho um paciente de 16 anos no consultório que a gente vai acompanhando a doença, porque tem um caráter familiar muito, muito grande, né? Uma questão genética bem importante. Mas pode sim manifestar desde novinho. Muitos dos nossos ouvintes trabalham em pé por muitas horas, né? Quem é segurança, por exemplo, ou o contrário também, né? Aqueles que passam a maior parte do tempo sentados, motoristas de aplicativo, de táxi, de ônibus, os nossos ouvintes caminhoneiros, né? Quem trabalha como recepcionista, como porteiro. Isso influencia muito ou pouco no desenvolvimento aí das varizes? Piora, ajuda, melhora ficar muitas horas em pé ou sentado? Vamos falar sobre isso, doutora? Vamos. Ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé pode agravar. Sim. A panturrilha, a gente tem que pensar o seguinte, Danilo: a panturrilha é nosso segundo coração. Então, o movimento da panturrilha, a contração muscular da panturrilha, vai ser muito importante para o retorno venoso. Então, quando você fica muito tempo em pé ou sentado, essa parada da movimentação ali vai acabar atingindo a circulação. Então, os dois extremos, né, aí a gente tem. Então, tá sempre buscando movimentar as pernas. Quem ficar muito tempo em pé, fazendo exercícios ali mesmo para estimular a panturrilha. Quem for ficar muito tempo sentado também, fazer movimentação dos pés, como se estivesse acelerando o pé, sabe? Se estivesse acelerando o carro, perdão. Então, tá sempre fazendo esse movimento ali realmente para estimular a panturrilha. Isso vai ser muito importante, tanto para os sintomas quanto para a doença. Foi aqui o relato do nosso ouvinte, Edivarde.
poderia falar sobre a relação das varizes com a profissão, né? Porque já vi muitos vigilantes e profissionais que ficam muito tempo em pé. Meu pai era metalúrgico e tinha varizes, né? Então tá aí, a doutora acabou de explicar com relação a quem fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, né? E é claro que às vezes, pela rotina, é difícil, né, doutora? Mas é que é importante o quê? A cada hora sentado, ficar 10, 15 minutos em pé, tem umas dicas importantes, não tem não? Tem, assim, sempre tá buscando movimentar. Então, para aqueles que ficam muito tempo sentado, como eu falei, tá fazendo esse exercício com a ponta do pé como se estivesse acelerando o carro, né? Então, sempre movimentar ali embaixo da mesa, mas coloca um despertadorzinho ali para tocar, o celular, um aviso para levantar um pouquinho, fazer movimentos de sobe e desce, como se você ficasse na ponta do pé e estimulando ali a contração da panturrilha. Isso para quem fica também muito tempo em pé, tá sempre fazendo esses exercícios ali para estimular a contração e tá fazendo o contrário, sentar um pouquinho e sempre que possível perninha um pouco mais para cima. Então, eu tô aqui sentada, por exemplo, eu posso colocar uma banqueta, né, na minha frente, tentar colocar um pouquinho essa perninha para cima para ajudar a melhorar esse retorno venoso e evitar a sobrecarga também do sistema venoso. Então, são coisas simples que você pode fazer e que já vai estar realmente te ajudando ali na circulação. A Cida Luzumira está conosco aqui, o Francisco Ferreira de Oliveira, Joselmo Isaías, Mariceu Oliveira, quem mais aqui? A Aldélia, né? Já mandei um beijo. Ela pergunta se as varizes pode dar dor nos joelhos ou não. Não, às vezes a paciente sente uma dor atrás do joelho. A gente tem uma veia muito grande ali, né? Então, às vezes tem paciente que sente, mas normalmente essa dor muito localizada é difícil acontecer, Danilo. Aí eu oriento ela a estar procurando um ortopedista. Às vezes a gente pode ter as duas doenças juntas, um acometimento ortopédico e um quadro, uma doença venosa, pode. Mas essa dor específica, assim, é bem localizada, eu oriento procurar primeiro o ortopedista. Patrícia de Freitas aqui, brigadíssimo, viu? Da Virou Notícia aí, pessoal todo da Bela Sintra, do Carlos Bittencourt, brigadíssimo, viu? Enviaram ali as novas sobremesas da Bela Sintra, que delícia, obrigado aí pelo carinho, viu? Patrícia tá aqui na nossa audiência, na nossa escuta. A Ruteli Alves também, ela diz aqui o seguinte: bom dia, Danilo, meu pé, ele tem inchado constantemente e alguns dias está descamando na parte de cima, não é? Poderia perguntar para a doutora se tem, ligação com esse problema circulatório e as varizes? O pé não tem muito a ver, tem, doutora? Sim, ela pode ter realmente aquele inchaço no pé e dor por causa dessa dificuldade do retorno venoso. Pensa assim, ó, a função da veia, como eu falei, é levar sangue do pé para o coração. Então, ela está o tempo todo agindo contra a gravidade, né? Principalmente quem fica muito tempo em pé. E aí, quando você tem essa veia doente, você tem uma dificuldade que ela tem umas válvulazinhas dentro dela, que ela abre o sangue, passa e assim ela vai tendo esse retorno do sangue do pé para o coração. Então, imagina se a paciente tiver uma doença um pouco mais avançada, essa válvula ela não está agindo de maneira correta e esse retorno de sangue está prejudicado. Então, tem uma dificuldade desse retorno. E às vezes você vai ter um inchaço ali mais na região do tornozelo e do pé. Mas é só da doença venosa? Não. Ela pode ter algum outro acometimento. Por exemplo, o que causa inchaço? Doença cardíaca, hipertensão, medicação. Então, remédio também causa inchaço, tá? E daí é importante estar fazendo uma avaliação bem detalhada. Então, procurar, se você tem pressão alta, procura o seu cardiologista, seu clínico, procura o cirurgião vascular, faz uma análise completa para descobrir a causa desse inchaço. Mas pode ter sim, então tem que avaliar. A Cleusa Muniz, fiquei devendo aqui a pergunta dela, doutora. Ela diz aqui que fez uma cirurgia há uns 10 anos com a retirada da safena da perna esquerda e que ela sente formigamento, né? Muitas vezes. Pergunta se é normal, faz falta ver essa safena, e ela complementa aqui que, apesar de ter feito a cirurgia, ela tem varizes, tenho mais varizes, e estou com receio de tomar vacinas, não é? Com medo de trombose, né? De que forma que a gente pode ajudar aqui a nossa ouvinte, hein?
Bom, vamos lá, falando aquilo que eu falei bem no comecinho, as varizes não têm cura, tá? Então, existem casos de pacientes que operaram já 2, 3, 4 vezes. O que a gente sempre pede, Danilo? O paciente operou, tá sempre fazendo o acompanhamento. Retornar no seu cirurgião vascular para evitar justamente isso que está acontecendo com ela, o acúmulo de lesões. Então, a paciente normalmente, lá antigamente, tá, a paciente tratava, fazia cirurgia, depois não retornava mais, não fazia esse acompanhamento. Então, o acompanhamento com o especialista vai ser muito importante justamente para quê? Assim que vão surgindo novos vasos, novas veias dilatadas, já está tratando, para evitar que acumule, evitar que fique, que a doença evolua de maneira muito progressiva, né? E aí é sempre estar buscando, então, esse acompanhamento. O que a gente pode fazer, o que eu oriento a fazer, igual ela falou, né, que já fez cirurgia, tem muitas varizes, procure o cirurgião vascular para ele te avaliar e ver. Hoje, muitos casos que aí as pacientes ficam com muito medo, ai, se eu for no cirurgião vascular vai ser para operar. Não, porque 70% dos casos a gente consegue tratar no consultório. Então, você pode tratar essa paciente no consultório. Então, a primeira coisa que eu digo para ela, procure o cirurgião vascular para ser avaliada e ver qual tipo de tratamento pode ser feito para você. Hoje a gente tem tratamentos menos invasivos que o tratamento cirúrgico. Tomar cuidado, fazer atividade física, tomar cuidado com a alimentação para prevenir a trombose, né? Aí vem a questão também do uso da meia, procurar também um especialista para ver qual tipo de meia ela deve usar. A meia também ajuda na prevenção da trombose. Infelizmente, muitas pessoas não gostam de usar a meia elástica, mas a meia vai ser um grande aliado na prevenção da trombose. A meia também ajuda a diminuir os sintomas, porque ela faz uma compressão extrínseca na perna e ajuda no retorno venoso, ajuda a prevenir esses sintomas. Então, são algumas coisas que ela já pode fazer para tá evitando aí a progressão da doença, sentir menos dor, menos cansaço na perna. E também tá prevenindo a trombose. O que tem de ouvinte participando aqui, quero que dê tempo de atender a todo mundo aqui, que é uma forma da gente Que legal. ajudar aqui a nossa audiência, né? Vou colocar uma mensagem de áudio que chegou aqui, que a Beatriz separou. Vamos lá, vamos ouvir. Os homens devem ter muito preconceito com relação às varizes, não é, Danilo? Pergunte isso à médica Evandro Lamolha, aqui de Janeiro. O áudio estava um pouquinho comprometido, mas o Evandro Lamoglia estava falando sobre o preconceito, né? Preconceito dos homens. No consultório, você sente isso, doutora? Muito! A maioria, Danilo, vem trazido, eles são levados pelas esposas. É muito engraçado, assim, que a maioria fala assim, ah, não, eu vim porque ela me trouxe. Então acontece muito isso. Mas é justamente por aquilo que eu falei. Durante muito tempo, as varizes foram tratadas como algo estético. E não são só estética. E era sempre aquela doença da mulher, só que os homens também têm. Então, homens, olhem as pernas de vocês, ou chama a esposa para dar uma olhada e para poder ver se realmente tem as varizes ali, né? Para já começar a tratar. Pra você ter ideia, Danilo, 50% dos pacientes que só tem aqueles vasinhos bem pequenininhos vão ter comprometimento de veia safena. Daí a necessidade de estar mantendo acompanhamento. Então, homens, deem uma olhadinha nas pernas ali, não precisa ter preconceito. Varizes não é uma doença só estética. A primeira manifestação vai ser estética, mas ela é uma doença. Daí a necessidade de estar fazendo esse acompanhamento e também a prevenção. Nosso ouvinte, a Neuza Horvath, de Barueri, falou justamente sobre isso, né? Ela está aqui na audiência todos os sábados, diz ela, acabei de ligar o rádio e vocês já falaram, ela pergunta, vocês já falaram sobre onde acaba a vaidade e entra a saúde, não é? Eu queria detalhar, entrar um pouquinho mais nesse assunto aqui, porque... Pergunta do nosso ouvinte Luiz Carlos de Santa Rosa, Guarujá. A recuperação de varizes é demorada? Tem aqui um outro ouvinte, que é o Márcio Pontelo, sou de Itanhaém, tenho 45 anos, tenho varizes há anos, já fiz aplicação com espuma própria para secagem das varizes, mas não resolveu. Acredito que no meu caso, só remoção, não é? Tem aqui também o Daniel Mesquita, que está conosco, ele perguntou se é possível, qual que foi a pergunta do Daniel, Beatriz? Se reverter? Não, é isso? Como...
retroceder, é isso? Retroceder. A doutora já explicou que é uma doença crônica, então o paciente vai conviver para sempre, né? Mas tem como remover, tem como tirar, tem como sumir? Aí volta a pergunta da nossa ouvinte sobre a estética. E aí, doutora? Varizes não são só estética. Como eu falei, 70%, 50% dos casos que os pacientes só têm aqueles vasinhos, vamos imaginar uma perna só com aqueles vasinhos bem fininhos, sem aquelas varizes muito dilatadas. 50% dos casos desses pacientes a gente vai ter comprometimento de safena. A primeira manifestação vai ser estética, mas é uma doença. Então, o que eu recomendo? Aqueles pacientes que só têm aqueles vasinhos fininhos, procurar um cirurgião vascular, procurar um especialista para ver em que grau de doença você se encontra, né? Que nível de comprometimento de doença você se encontra. A maioria daqueles vasinhos, você vai ter um outro vaso conectado ali. Às vezes um vaso de uns 2 milímetros esverdeado, ou uma variz saltada, ou você vai ter um vaso conectado bem fininho com a veia safena. Então, é importante fazer um exame que a gente chama de Doppler para avaliar e ver qual o seu grau de comprometimento ali. Mas eu sempre digo, varizes não são somente estética. É uma doença e é necessário tratar. Quanto mais cedo você começar a tratar, melhor vai ser para você, menos risco de ter trombose, dor você vai ter. É uma doença que não tem cura, que o paciente precisa sempre ficar acompanhando com o especialista, sempre avaliando. Eu peço aos pacientes para voltar uma vez por ano, para a gente fazer o Doppler, ver como tá, e fazer uma consulta de rotina anual vai te ajudar a ter menos dor de cabeça lá na frente, tá prevenindo algumas complicações que a gente pode ter, como a principal que a gente pode ter, a trombose. Mas ainda então, fica meu alerta aí. Desculpa, doutora, não, mas ainda, né, que o Imagina. fator estético fique, né, num segundo plano e tem que ficar mesmo, né, quando a gente fala em tratamento, quando a gente fala em recuperação, em remoção desses vasinhos, ao fazer o tratamento ou uma cirurgia eventualmente, não é, esses vasinhos aparentes, não é, eles saem, eles somem? De 10 anos para cá, as técnicas evoluíram muito. Então, a gente consegue hoje resolver 70% dos casos no consultório e sim, vão sair. Nunca some tudo, Danilo. Sempre fica uma coisinha ou outra, sendo muito sincera. Mas quando o paciente faz o tratamento bem feito com um especialista, essas lesões vão sair sim. Então, hoje a gente tem condições de realmente tratar essas lesões. Hoje a gente tem o laser, tem a espuma, tem aquela famosa aplicação que se fazia antigamente. E hoje a gente associa essas técnicas. Então, eu posso usar o laser com a espuma, a aplicação com o laser. Eu posso fazer vários tratamentos em consultório para não precisar fazer um procedimento cirúrgico. Hoje, a maioria dos casos são resolvidos em consultório. E vamos pensar aqui, num tratamento mais invasivo, um paciente que tem várias veias saltadas, que tenha comprometimento de safena, por exemplo, e que precise fazer um procedimento um pouco maior, a recuperação é muito mais rápida. Eu tenho paciente que faz e naqueles casos em que precisa internar, o paciente vai embora no mesmo dia e sai andando. De 5 a 7 dias, o paciente volta às atividades normais, inclusive atividade física. Então, é uma doença que lá antigamente precisava de um repouso muito longo, precisava de um tratamento muito maior, muito mais invasivo, e que hoje já não é mais necessário. Hoje a gente consegue resolver muita coisa em consultório e devolve esse paciente muito mais rápido para as atividades normais. Quando eu trato a paciente ali, vamos imaginar aqueles vasinhos bem fininhos no consultório, eu tenho pacientes que saem, vai para o trabalho, vai para reunião, vai buscar filho na escola. Os homens também é a mesma coisa. Eu tenho pacientes que saem, vão para reunião, vão viajar, depois de uma semana já viajam, já está liberado para viajar. Então, assim, depende muito do que você tem, mas hoje a grande maioria a gente consegue resolver no consultório. Margarida Alves está aqui conosco, Vanei Júnior, o João Batista Gomes da Silva, Júlio César Francisco, Cristina, quem mais? Vivaldo Junqueira, fiz a cirurgia das varizes em 2008, agora apareceram outras. Adonai Pereira, o Reinaldo também aqui com a gente. Tem perguntas sobre as meias de compressão, já vamos falar isso aqui na reta final aqui da nossa entrevista. Maria Diva Pina desejando uma boa semana a
todos. José Melo, quem mais que mandou mensagens aqui? Carlos Costa está perguntando sobre a prevenção. O Jailson Mura do Itanhaém, ele mandou aqui uma foto, doutora, que a gente não consegue aqui espelhar, infelizmente, mas ele diz aqui: estou com essas veias neste formato, e aqui eu tô vendo a foto meio amarelado, arroxeado também, não é? Já estive no médico direcionado ao vascular, mas aguardando a consulta na rede do SUS. Ele pergunta se é varizes, mas a foto que ele mostra é da região aqui do peito dele, não é? No peito, então, não é varizes. Varizes é na perna, doutora, ou pode ser? Isso, mas às vezes você tem a formação de varizes nessa região e aí tem que avaliar, porque às vezes pode ser várias outras causas cardíacas, síndrome da veia cava, tem que investigar. São casos muito mais complexos que formam varizes, mas não são, é diferente dessas varizes da perna, tá, Danilo? E aí é necessário investigar, sim, ele está passando em consulta com um especialista. A Yara Serraz de Santos também está aqui. Dá tempo aqui, numa reta final, da gente colocar mais 2 de áudio aqui curtinhas. Vamos lá, vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu fui diagnosticado com tromboflebite. Dói muito da parte do tornozelo para cima, um pouco até a canela. E eu tenho tomado algum anticoagulante que o médico havia pedido. E como fazer a compressa? Seria quente ou fria? Acho que o caso é um pouquinho diferente, né, do que sofre o nosso ouvinte, mas dá pra gente ajudar aqui, doutora? Claro que dá. Bom, só explicando aqui, até para quem está ouvindo, né, ficar atento aí aos sinais. Tromboflebite. A tromboflebite é uma formação de um trombo dentro dessas varicosidades, dentro dessas veias. A gente diz tecnicamente que é quando atinge o sistema venoso superficial. A gente tem 2 sistemas de drenagem nas pernas. O venoso profundo, que aí são aquelas veias que estão bem ali dentro dos músculos, né, a femoral, poplítea, e tem o sistema venoso superficial, que fazem parte aí a safena e essas outras varicosidades. Então, quando esse trombo atinge essas veias, a veia fica endurecida, fica vermelha, fica bem doloroso ali na região. Qual que é o grande risco? Que esse trombo saia dali e vai para o sistema venoso profundo. Então, a depender da região que atinge, é importante tomar um anticoagulante. Por isso que esse paciente está tomando um anticoagulante, tá? E aí, quando atinge o sistema venoso profundo, que é a chamada TVP, que aí na época da Covid, muita gente, que foi quando a doença ficou mais em evidência. Então, quando você atinge esse sistema venoso profundo, que é a chamada TVP, trombose venosa profunda, o grande risco é o quê? Que esse trombo saia e vá para o pulmão, gerando tromboembolismo pulmonar, que pode levar à morte. Então, daí a necessidade de se tomar um anticoagulante, ok? Mas... Bom, com relação à tromboflebite, diga. Não, por gentileza, doutora. Aí, o que a gente orienta? Normalmente, nos casos de tromboflebite, então, a depender da região, esse paciente toma um anticoagulante e a gente orienta compressa morna no local para ajudar a diminuir a dor, essa vermelhidão que o paciente fica ali sentindo no local, tá? Então, ele me perguntou aí se compressa fria ou morna, compressinha morna no local, pelo menos umas 3 vezes por dia ali. Mais uma rapidinho aqui que dá tempo, vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, parabéns pelo programa. Eu sou José aqui de Perus. Gostaria de saber sobre os riscos, o paciente mesmo saudável para fazer a cirurgia, se pode ocorrer algum risco. Anestesia, que é a minha maior preocupação. E aí, doutora? Bom, existe o risco, aqui eu estou imaginando que ele vai passar por um procedimento cirúrgico mesmo, né? Qualquer procedimento cirúrgico existe o risco iminente por ser um procedimento cirúrgico. Com relação à anestesia, hoje as anestesias são muito seguras. O que a gente pede, o paciente sempre faz vários exames, passa em consulta hoje também com anestesista. Existe uma consulta pré-operatória com a equipe de anestesia, com o anestesista que vai fazer o procedimento, né?
Então, que ele vai avaliar junto com o médico assistente, o médico que indicou o procedimento, todos os riscos desse paciente. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: hoje o procedimento ficou muito mais, com o passar dos anos, né? A anestesia vem se tornando cada vez mais segura. E com relação ao procedimento também, é um procedimento muito rápido e muito tranquilo. Então, é importante ele estar sempre conversando ou tirando essas dúvidas com o cirurgião que vai proceder ao procedimento, né, fazer o procedimento, e essa junção ali da anestesia do anestesista com o cirurgião assistente é muito importante. Mas é um procedimento muito tranquilo, fique calmo. Bom dia, meu nome é Vanderlei Breno. Por favor, pergunta à doutora se drenagem linfática alivia a dor e o desinchaço das pernas. Obrigado. Boa, a drenagem linfática também é sempre uma dúvida, Danilo. Vamos lá. Primeiro é buscar essa causa do inchaço dele. Porque, como eu falei, pode ter várias causas de inchaço. Até medicação pode levar ao inchaço das pernas. E sim, a drenagem linfática, mas aqui aquela bem suave, aquela drenagem bem delicada, ela pode sim aliviar os sintomas do inchaço. Então, procure um profissional que saiba fazer, um profissional qualificado, que vai te ajudar assim no alívio dos sintomas. Então, mas antes, procure a causa do seu inchaço. Tem mais ouvintes participando aqui conosco, a Elizabeth Almeida tá pedindo aqui os contatos da doutora, a gente já vai passar aqui na sequência. O Sérgio Prado tá ouvindo a gente no Capão Redondo. A doutora Tatiana explica muito bem, aprendendo muito hoje. Parabéns, doutora, parabéns, Danilo, brigadíssimo, viu? Tem aqui também o Vander de São Bernardo do Campo, sempre um excelente esclarecimento. Pra gente encerrar aqui mesmo uma curtinha, vamos lá pra gente finalizar aqui a entrevista. Alô, Danilo, o melhor apresentador da Rádio Bandeirante também. Pergunta para a doutora quando a pessoa dá trombose, porque tem hora que os dedos ficam meio adormecente. Fala para nós aí. Sou Vanderlei de Mogi das Cruzes, eu sou fã de vocês. Obrigado, brigadíssimo aí pelo carinho. E aí, doutora, pra gente encerrar aqui. Às vezes pode ser por causa do inchaço mesmo, que esse paciente, eu imagino que, porque assim, é o seguinte, Danilo, a trombose, pacientes que têm trombose, muitos tendem a conviver com inchaço na perna depois, que é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, infelizmente. Então, às vezes o inchaço pode estar levando a algum tipo de compressão nervosa e pode estar causando essa dormência. Mas vamos imaginar que se fosse só as varizes, isso não é um sintoma comum. Então, mas mesmo ele tendo tido trombose, estando com esse inchaço, eu oriento estar procurando um ortopedista para verificar se a causa realmente é só isso. Então, é importante porque a gente pode ter várias causas também de dormência. Eu digo sempre que os sintomas das pernas, principalmente dor, esse inchaço ou uma dor muito localizada, é necessário investigar, porque normalmente é multifatorial. Então, ele pode ter um inchaço, pode ter tido a trombose, mas é importante estar procurando um ortopedista para avaliar melhor o quadro dele. Queria agradecer demais aqui a participação da doutora Tatiana Lozada, cirurgiã vascular, hoje falando sobre varizes, né? Foram muitas as dúvidas, as perguntas aqui dos ouvintes, não consegui atender a todo mundo aqui. O Vitor de São Paulo escreveu aqui, quem mais? A Regina Hernandes, a Ana Cristina da Praia Grande. Tô vendo a mensagem de todo mundo, mas infelizmente o relógio corre e não deu pra gente atender, mas a gente volta com toda certeza a falar sobre esse assunto em breve aqui no Do Bom e do Melhor, no nosso Plantão Médico Bandeirantes. As redes sociais da doutora, para quem pediu, é doutora Tatiana Lozada. Doutora Tatiana Lozada ali no Instagram, e ali tem mais prestação de serviço, tem vídeos, tem tira dúvidas ali, e a doutora vai respondendo todo mundo por lá. Brigadíssimo, viu, doutora? Bom final de semana, um abraço grande. Eu que agradeço, Danilo, eu agradeço aí todo mundo que mandou pergunta, mandou áudio, e muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço, obrigado, doutora. 10h40, a gente vai agora continuar prestando serviço, mas do trânsito, vamos saber